Durante a cerimônia que marcou a chegada das águas do Rio São Francisco ao estado do Rio Grande do Norte, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, se emocionou e chorou ao falar da diferença que a água fará na vida dos nordestinos. O ministro lembrou que a obra foi idealizada por Dom Pedro II, mas desde que iniciada foi utilizada como arma política por pessoas que não tinham qualquer intenção de terminá-la. O ministro disse que a obra só foi possível graças ao presidente Jair Bolsonaro. Marinho disse: tinha que ser alguém como ele. Alguém que fala a verdade com tanta franqueza que choca, porque muita gente está acostumada com as mentiras que falam para enganar a população. O ministro se emocionou ao falar do impacto da chegada das águas e do seu orgulho em fazer parte do governo. Marinho disse que a chegada das águas é como uma pedra lançada no centro de um lago. A onda vai se espraiar. O ministro também lembrou que o presidente é atacado diuturnamente pela velha imprensa e foi respondido pela população presente aos gritos de Globo lixo. O ministro disse: hoje, nos 200 anos da independência do Brasil, 9 de fevereiro de 2022, começa também a independência do Nordeste. A liberdade no Brasil está sob ameaça, assim como a propriedade privada, em consequência do ativismo judicial de alguns membros do judiciário. A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que é também presidente do TSE. O confisco da renda atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou use o código PIX ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Emocionado porque nós somos nordestinos. Porque nós que moramos aqui sabemos a realidade das pessoas. Sabemos que estamos transformando a vida das pessoas, de milhões de sertanejos anônimos, de homens e mulheres que durante uma vida inteira não tiveram a possibilidade de um direito mais básico, que é abrir uma torneira e ver a água sendo vertida. Mais de 35 milhões de brasileiros. E Deus, na sua infinita bondade, me deu essa oportunidade e a confiança do presidente Bolsonaro de ser ministro de Estado do Brasil. Ministro de Estado do Brasil para servir ao povo brasileiro nesse momento em que as águas do Velho Chico, o rio da integração nacional, abraçam o meu estado, o Rio Grande do Norte, tendo passado por Pernambuco, tendo passado pelo Ceará, tendo passado pela Bahia. E aí eu preciso falar de gratidão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Bolsonaro. Esse é um presidente que diariamente é criticado. Esse é um presidente que diariamente é combatido pelas principais redes de comunicação do nosso país. E ele é combatido principalmente porque ele defende a família brasileira. Ele é combatido Boa tarde, Jardim de Piranhas. Boa tarde, meu Rio Grande do Norte.
Boa tarde, Nordeste do Brasil. Boa tarde, povo brasileiro na praça pública. Boa tarde, presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu quero saudar todas as autoridades que aqui vieram e dizer da nossa alegria com essa adesão tão grande no dia de hoje, aos prefeitos e prefeitas que vieram de todos os lugares aqui do nosso estado. Nós temos 167 municípios, aqui estão 130 prefeitos. O Rio Grande do Norte está dizendo presente, presidente. Aqui existem também prefeitos da Paraíba, de Pernambuco, do Ceará. Aqui existem vereadores, lideranças políticas, deputados estaduais. Aqui está a nossa bancada federal, deputado João Maia. Aqui está o deputado Benes Leocádio. Aqui está a deputada Carla Dixon. Aqui está o deputado Girão. Aqui está também o meu amigo, o ministro Fábio Faria, que também é deputado federal. Muito obrigado, Fábio. Aqui vieram conosco os ministros Gilson, nosso sanfoneiro e poeta, que fez aqui uma bela homenagem ao Nordeste. Aqui está João Roma, que falou há pouco, nosso baiano arretado, né? Aqui está o nosso Ramos, que é de Timbaúba dos Batistas, viu, Vanedinho? Família de lá, de Caicó, né? Aqui está o nosso presidente da Caixa, o presidente da ANA, da Sudene. Aqui está o presidente do Banco do Nordeste. Aqui está o presidente da Codevasf. Aqui estão as autoridades de todos os lugares do nosso estado e as principais instrumentos e ações aqui do Nordeste brasileiro. Aqui está o meu amigo também Álvaro Dias, que é prefeito da cidade do Natal, que muito nos honra com a sua presença, né? E eu quero começar agradecendo e reconhecendo o gesto do ministro Fábio Faria. Fábio faz um extraordinário trabalho. Ele vai mudar a história desse país com a sua ação, que vai permitir que o Brasil adentre numa era de conectividade, de modernidade, uma época em que o Brasil vai dar um salto de qualidade na prestação dos seus serviços para o conjunto da população brasileira. Mas ele mostra, sobretudo, maturidade política. Ele mostra, sobretudo, a consciência de que existe um projeto maior, mais importante, que é o projeto das mudanças que ocorrem no Brasil desde 1º de janeiro de 2019. E que por esse projeto nós estamos todos juntos. É o que nos une. É a nossa argamassa, é o nosso cimento, é o nosso elo, é a nossa perspectiva, é o nosso foco. É continuar mudando esse país para melhor. O presidente tem feito um esforço hercúleo. Esse é um presidente que diariamente é criticado. Esse é um presidente que diariamente é combatido pelas principais redes de comunicação do nosso país. E ele é combatido principalmente porque ele defende a família brasileira. Ele é combatido porque defende valores que são caros aos cidadãos e cidadãs que vivem nesse país. Valores como liberdade, valores como respeito às religiões. Esse é um presidente que fala de Deus. Olha que diferença. E é um presidente que fez com que os brasileiros voltassem a ter orgulho de serem brasileiros. Não é por acaso, presidente, que aonde nós andamos, aonde nós vamos, aonde nós somos recebidos, a principal marca são as cores verde e amarela que representam o nosso país. E aqui eu quero começar, depois das saudações que fiz, falando de amor. Amor. Porque o que nos traz aqui é amor. Amor ao Brasil, à família, às nossas raízes, às nossas tradições. Amor ao Nordeste, amor ao nosso trabalho, amor à possibilidade de ser uma ferramenta de transformação da vida das pessoas.
Nós somos, senhor presidente, me permita, o resultado de mais de umas centenas de anos de frustração de um povo que perplexo viu o flagelo da seca se abater sobre as suas cabeças, de um povo que foi compelido a deixar sua região em busca de uma vida melhor em outros centros mais desenvolvidos. Eu tenho dito que o nordestino é o sal da terra, porque foi o nordestino que, premido pela circunstância da seca, abandonou a sua terra e foi construir São Paulo, Rio de Janeiro, foi colonizar o centro-oeste do país, foi a Amazonas. O Nordeste construiu e abraçou o país. A nossa cultura, a nossa música, a nossa tradição é a tradição, a cultura e a música do Brasil. Nós crescemos lendo Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Ariano Suassuna, Euclides da Cunha dos Sertões. Nós ouvíamos Luiz Gonzaga, esse poeta que traduzia a alma do nordestino, Catulo da Paixão cearense. As nossas raízes, presidente, de um povo que foi moldado pela dificuldade, que foi moldado pela diversidade, mas um povo que é bom, operoso, resiliente, empreendedor, capaz, que precisa de oportunidade. E é isso que o governo do Brasil está propiciando: ferramenta, instrumentos para mudarmos a nossa realidade. O Nordeste brasileiro, senhor presidente, tem pouco mais ou pouco menos de 30% da população do Brasil. E o Nordeste brasileiro tem menos de 14% do produto interno bruto. É um quadro de desigualdade secular. Ao longo de mais de uma centena de anos, foram criadas ferramentas para mudar essa situação debalde, inútil, não aconteceu. Aí está a Codevasp, que faz um trabalho excelente, a Sudene, o Banco do Nordeste. Mas as coisas não mudaram. Por quê? Porque 26 milhões de nordestinos moram no semiárido. São pessoas que têm contra si a diversidade do clima, que não têm água tratada com regularidade, que não têm acesso à saúde, porque água é saúde, porque água é vida, porque água reduz a mortalidade infantil, porque a água propicia a instalação da indústria, do comércio, do serviço, e é isso que esse governo está fazendo. Essas obras começam em 2007, vocês assistiram aqui no vídeo, e eu vi, hoje mesmo, um ex-presidente, de uma forma jocosa, e as suas redes de comunicação, e dizer: nós fizemos essa obra, e apenas uma parte mínima está sendo concluída por esse governo. A transposição do São Francisco não tem dono. O dono dessa obra é o povo brasileiro. O dono dessa obra são os nordestinos. É a dívida que nós temos para com a parte importante do nosso país. Essa obra de 2007 a 2016, maio de 2016, mais de 10 anos, foi marcada pelo abandono, pelo desperdício, pela má construção, pelos projetos mal feitos, pela paralisação, pela dificuldade de se manter os cronogramas físicos financeiros das empresas que abandonaram a obra, porque não era prioridade, era prioridade para o discurso, para a propaganda, para o mise-en-scène, para enganar o povo. E ao contrário do que se diz, em 10 anos, apenas 55% da obra dos investimentos foram efetuados. E nós, quando recebemos o governo, nós tínhamos uma situação em que as águas do São Francisco estavam em Pernambuco, no eixo norte, que é o estado doador. Foi este governo, o governo do presidente Bolsonaro, que aqui está, que levou as águas do São Francisco ao Ceará. E eu estava lá, sou testemunha disso.
Foi este governo, o governo do presidente Bolsonaro, que levou as águas do Ceará de volta para Paraíba. E eu estava lá, sou testemunha disso. E é este governo do presidente Bolsonaro que está concluindo a transposição do São Francisco no eixo norte e trazendo as águas do Velho Chico, da água da integração nacional, aqui para o nosso querido Rio Grande do Norte. Parabéns, presidente Bolsonaro. Nós fazemos parte de um governo e nos orgulhamos disso, de um governo que falha realmente talvez na sua publicidade, mas é um governo que volta os seus olhos, o seu esforço, que volta a sua atenção para entregas, porque nós servimos ao povo brasileiro, ao contrário daqueles que se serviram do povo por décadas. Esse governo é um governo operoso, é um governo resolutivo, é um governo realizador, é um governo que me permite todas as semanas percorrer o Brasil, olhando nos olhos da população, prestando contas de um trabalho, de cabeça erguida, com a sensação do dever cumprido. Um governo que até agora, em 3 anos, notem o que eu vou dizer, por favor gravem, já entregou quase 300 mil títulos de propriedade agrária, enquanto que em 14 anos daquele outro governo foram menos de 250 mil. Nós temos hoje um governo que, eu vou dar um outro dado para vocês, por favor gravarem. Aí eu vou falar de Tarcísio, presidente. A primeira via férrea no Brasil é dos idos de 1850, de lá para cá 30 mil quilômetros de via férrea no Brasil. Pois muito bem, 170 anos, este governo do presidente Bolsonaro já contratou em 3 anos 18 mil quilômetros de trilhos da linha férrea. Eu não vi isso publicado em canto nenhum. Esse governo é um governo que aumentou o investimento em saneamento básico em mais de 10 vezes em um ano apenas. Nós saímos de 4,5 bilhão com o marco do saneamento por ano para mais de 49 bilhões de reais. Eu não vi isso publicado em lugar nenhum. Esse é um governo realizador. Esse é um governo que sabe a sua responsabilidade de servir a população que mais precisa. E por isso eu falei de amor, porque o que a gente faz com amor e com brilho nos olhos. O que a gente faz com respeito ao povo. O que a gente faz sabendo que nós temos um presidente da República que nos apoia, que nos dá as condições, que nos dá os instrumentos para realizarmos a vontade da população, porque nós, reitero, servimos ao povo brasileiro. Eu quero pedir licença a vocês para mandar um abraço para o meu pai, que tem 82 anos, Valério Marinho, que não pôde vir, mas me ligou todos os dias nos últimos 15 dias, e muitas vezes emocionado porque nós somos nordestinos, porque nós que moramos aqui sabemos a realidade das pessoas, sabemos que estamos transformando a vida das pessoas, de milhões de sertanejos anônimos, de homens e mulheres que durante uma vida inteira não tiveram a possibilidade de um direito mais básico, que é abrir uma torneira e ver a água sendo vertida. Mais de 35 milhões de brasileiros. E Deus, na sua infinita bondade, me deu essa oportunidade e a confiança do presidente Bolsonaro de ser ministro de Estado do Brasil. Ministro de Estado do Brasil para servir ao povo brasileiro nesse momento em que as águas do Velho Chico, o rio da integração nacional, abraçam o meu estado, o Rio Grande do Norte, tendo passado por Pernambuco, tendo passado pelo Ceará, tendo passado pela Bahia. E aí eu preciso falar de gratidão. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Bolsonaro.
porque tinha que ser alguém como ele. Tinha que ser uma pessoa que agisse como o Bolsonaro, como age a maioria do povo brasileiro. Alguém que fala a verdade com tanta franqueza que choca, porque muita gente está acostumado com as mentiras que são ditas para enganar a população. Estão desacostumados com alguém que às vezes fala um palavrão, mas como ele disse mais cedo em Jucurutu, eu falo um palavrão sim, mas não roubo. É verdade, presidente? Que orgulho, presidente, fazer parte de um governo que fazem 3 anos sem uma denúncia de corrupção contra qualquer um dos seus ministros. Presidente, eu sei que isso é nossa obrigação, mas é tão fora da curva nos últimos anos que a gente precisa ressaltar e comemorar. Viva o Brasil diferente, gente. Viva um Brasil sem corrupção. Viva um Brasil sério. Viva um Brasil que nos orgulha. Viva um Brasil que nos permite apresentar um legado para os nossos filhos e netos. Viva o Brasil que nós queremos. Porque eu tenho 58 anos. Eu tenho mulher, tenho filhos. Eu nasci aqui. Meus avós também. Meus bisavós também. Nós assistimos essa história a vida inteira, de uma região esquecida e abandonada. Presidente, eu nunca quis mudar de país, nunca. Eu sempre quis mudar o meu país. Eu estou mudando do seu lado, presidente. Nós estamos mudando esse Brasil juntos. E isso, presidente, me arrepia, me emociona, me faz brilhar os olhos. Por tudo isso, presidente, pelo que está acontecendo aqui, que é uma pedra lançada no centro de um lago, que a comoção acontece, mas a onda vai se espraiar. Eu dizia, e vou concluir, há pouco tempo, que as águas chegando ao nosso estado, como chegaram a Paraíba, como chegaram ao Ceará, como chegaram a boa parte de Pernambuco, e as obras hídricas que estão sendo feitas, mais de 3.000 quilômetros de canais, vão transformar o nosso Rio Grande do Norte, a exemplo do que aconteceu na década de 60, quando chegou aqui a energia elétrica, presidente. Porque na década de 60, o governador Luiz Alves traz a energia de Paulo Afonso. E naquele tempo, era motor a diesel, era botijão de gás, era lamparina. E mudou radicalmente a vida das pessoas, não de uma vez, paulatinamente. Nós estamos comemorando esse ano 200 anos de independência do Brasil. E no dia 9 de fevereiro de 2022, grave essa data, tem que ser o dia da independência do Nordeste e do Rio Grande do Norte. Viva o Brasil! Viva o Nordeste! Viva o Ceará, Paraíba, Bahia, Pernambuco! Viva o Rio Grande do Norte! Viva o povo brasileiro!